como lidar com as diferenças. Diz que certa vez um monge recebeu lá uma intimação para ir lá na sede do mosteiro julgar um outro monge que havia cometido algumas gafes lá de acordo com a legislação do mosteiro. E aí ele ficou pensando na vida: como é que eu vou fazer? Não quero ir lá participar desse julgamento. Já sei. Pegou um balde, um prego e fez diversos furos no fundo do balde. Encheu o balde de areia e foi caminhando com aquele balde nas costas até chegar lá na sala do juízo. Na hora que ele chegou lá, o monge de maior patente olhou e falou: mas o que é isso? Ele falou assim: olha, assim como eu acabei de fazer, vindo de lá para cá, com esse balde cheio de areia nas costas e deixando um rastro de areia, a gente também faz isso na vida. Na vida, a gente vai passando e deixando um rastro de erros. Eu não acho justo que eu julgue um outro monge que cometeu erros, porque eu também cometo erros. E aí, aquele monge superior entendeu o recado e cancelou o julgamento. Por que começar essa nossa palestra sobre como lidar com as diferenças contando essa história? Porque lidar com as diferenças é um desafio para muitos, que a gente tem a tendência de julgar os outros e se esquecer que nós também temos erros, nós também cometemos muitos erros. Então, nessa palestra de hoje, que a gente vai fazer aqui, não é só aprender a enxergar as diferenças, mas principalmente aprender a celebrar essas diferenças, porque é graças às diferenças que a gente consegue viver, não é verdade? Então agora eu quero a participação de vocês, eu quero que vocês me ajudem a elencar algumas das diferenças que existem entre nós. Quem me ajuda? Pode falar aí, a primeira diferença que veio aí na sua cabeça. Eu vou citando algumas e aí, à medida que você for lembrando, você pode falar, tá bom? Uma diferença é de raça. Quem mais? Idade. Obrigado. Quem mais? Religião. Tem alguém que falou altura? O que mais? Tá bom de diferença? Tá bom? Podemos parar por aqui? Olha que engraçado, se você olhar lá no quadro, você vai ver que tem diferenças que são características, né, da pessoa, como raça, a gente falou aqui de gênero, sexo, renda, e tem outras que são preferências. Tem coisa que não vai dar para a gente mudar, né? Altura, idade, preferências, dá para mudar, mas algumas características não dá para mudar. Então o que a gente precisa aprender a fazer é aprender a lidar com isso daqui, porque ainda bem que existe essa diferença. Você já imaginou se todo mundo fosse rápido? Você já imaginou se todo mundo gostasse do azul, o que ia ser do amarelo? Você já imaginou se todo mundo tivesse a mesma religião? Teve uma aqui que vocês não falaram, ó. Futebol, olha a outra, política. Se todo mundo fosse igual, o mundo seria super chato. Vamos imaginar que todos os seres humanos fossem perfeitos. Ainda assim a gente seria igual só numa coisa, que é a perfeição. No mais, todo mundo seria diferente. Então ainda bem que a gente é diferente. Entenda isso. Se você colocar na cabeça que a diferença é o que nos torna únicos, exclusivos, aí a coisa fica maravilhosa. Olha na mão, olha na mão, olha na sua mão, olha para a palma da sua mão, olha aí para a palma da sua mão e fica olhando, fica olhando. Olhou? Você sabia que essas linhas do meio da mão, elas mudam com o tempo, mas a sua digital permanece a mesma para sempre. Então lembre-se, não é que você é diferente, você é único. Percebeu isso? Não somos nem melhores, nem piores. Somos apenas únicos. Então você deve estar se perguntando agora, por que é tão difícil para alguns lidar com as diferenças? Então se você está anotando, pode anotar aí. A primeira causa
é pensar através de estereótipos. A primeira causa da dificuldade de lidar com as diferenças é porque muitos pensam em termos de estereótipo. Um estereótipo é quando eu pego uma característica de alguém ou de algum grupo e aplico para todo mundo. Certo? Um estereótipo é aquilo que me incomoda, e aí eu aplico para a maioria, aplico para todo mundo e começo a rotular os outros. Você quer ver como é que a gente faz isso com facilidade? Não, o pessoal do depósito lá, todos eles são demorados. Tudo que pede para fazer, demora. Todo mundo lá é lerdo. O que eu acabei de fazer? Rotular a maioria por uma dificuldade ou deficiência de um ou outro só. Não, mexe aquele lá não, porque lá é crente. Já viu? Já escutou comentário assim? Não, e ó, larga a mão. Aquele lá é melhor não mexer. Sabe por quê? O que eu estou fazendo? Rotulando. Eu estou pensando através de um estereótipo. E isso é prejudicial para as relações interpessoais, porque é o seguinte: se eu estou pensando a partir de um estereótipo, a tendência é que eu comece a desvalorizar aquela pessoa. Aí fica mais ou menos igual o vídeo que eu vou mostrar para você agora. Entendeu a ideia? Às vezes, por conta de um estereótipo, a gente tende a invalidar tudo que a outra pessoa fala, inclusive o que está certo. Ficou claro no vídeo, né? O rapaz estava falando, olha, coisas normais. Não, você fuma. Então a gente tem que tomar cuidado para que no ambiente de trabalho a gente não deixe que um estereótipo faça com que a gente rejeite até as coisas mais óbvias que o nosso colega fala. Não, mas eu não vou dar ouvido não, porque esse cara aí ele é petista. Não, eu não vou escutar esse cara não, porque ele é comunista. Não, esse aí, ó, deixa para lá, ele é daquela religião lá. Se você fizer isso, você vai ter dificuldade para lidar com as diferenças. E o problema, em geral, é que a gente vai evitar até aquilo que está certo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, olha que interessante. Tudo que acontece na nossa vida, ele é percebido pelos órgãos do sentido. É a visão, a audição, a sinestesia, o olfato e o paladar. Quando essa informação do que acontece entra na nossa cabeça, isso passa por uma série de filtros. A omissão, a generalização, a distorção, os metaprogramas, que são coisas que ditam como a gente pensa, os nossos valores, crenças, decisões e memórias que a gente tem. Uma vez feito isso, aquela informação, percebida pelos sentidos e filtrada, vai para dentro da nossa mente. Isso interfere no nosso estado de espírito e muda a nossa fisiologia, o nosso corpo. Daí desencadeia, um comportamento. Sabe o que isso tem a ver? Tem a ver que na maioria das vezes aquilo que a gente escuta do outro, aquilo que a gente percebe do outro, não é a realidade. Porque a gente mesmo molda aquilo que a gente percebe. Então, no final das contas, o que acontece? A gente está reagindo àquilo que a gente pensa sobre o outro e não àquilo que o outro fez. A coisa é mais ou menos assim. Já ele me conta uma piada. Aí eu vou chegar e vou contar essa piada para você. Só que eu não falo que foi o Jairo que contou. Eu conto como se fosse eu. Tá certo? O que eu acabei de fazer? Eu omiti a fonte daquela informação. Então, na maioria das vezes, a gente faz isso o tempo todo. A gente omite informações importantes, positivas a respeito dos outros por conta do estereótipo. Então, você precisa começar a combater drasticamente esse tipo de pensamento. Senão você não consegue lidar bem com as diferenças dos outros. Ok? Agora deixa eu lhe falar da segunda causa. A segunda causa da dificuldade de lidar com as diferenças são os ruídos mentais. Se você já estudou um pouquinho de teoria da comunicação, você vai lembrar do que eu vou falar agora. De acordo com a teoria da comunicação, um emissor emite uma mensagem, certo? Essa mensagem vai através de um canal e chega até o receptor. E o receptor decodifica essa mensagem
e dá um retorno, que a gente chama de feedback. Quando entre a minha comunicação com você existe um barulho no ambiente, esse barulho é conhecido como ruído. Na terminologia da comunicação, todo ruído pode ser qualquer barulho que interfere na emissão e na recepção de uma mensagem. Tá certo? Então imagine que eu estou aqui ministrando essa palestra para vocês, e aí começa um barulho de um gerador aqui do lado. Esse barulho vai ser percebido tanto por vocês quanto por mim. Tranquilo? Está acompanhando? Só que existe uma série de ruídos que são psicológicos, mas que eu não consigo saber. Pode ser aquela conta que você está pensando em pagar a hora que você sair daqui. Pode ser aquela ligação que você tem que fazer a hora que a palestra terminar. Só que você está preocupado com ela agora. E eu não tenho conhecimento disso. Logo, não tem nada que eu possa fazer para combater esse ruído. Porque se o ruído fosse real, como no caso do gerador, a gente podia pedir para alguém desligar ou aumentar o volume do microfone. Então, o ruído mental ele é prejudicial porque ele não é percebido pelos comunicadores. Então, note que existem, de acordo com o Pierre Weill, 6 tipos de ruídos mentais. Esses aqui que estão em tons de amarelo são ruídos de ordem consciente. São coisas que a gente faz sabendo. Esses daqui que estão em tons de azul são ruídos de ordem inconsciente. É coisa que a gente faz sem perceber. Então a coisa acontece mais ou menos assim. Ó. Às vezes eu distorço uma informação para poder levar vantagem. Às vezes o meu egocentrismo me leva a destacar a diferença do outro para tentar levar alguma vantagem. Às vezes eu discrimino o comportamento do outro só porque ele é diferente. Lembrando que isso aqui é de ordem consciente, eu faço de propósito, eu faço de caso pensado. E todo mundo faz um pouquinho disso, né? Você já deve ter ouvido dizer que é importante buscar o seu lugar ao sol. Para buscar o nosso lugar ao sol, às vezes a gente tem que dar umas cotoveladas em alguém, né? Para a gente poder alcançar a nossa posição na vida. Isso é natural até um determinado ponto, tá? De um ponto para frente, isso aí começa a ser prejudicial, principalmente se mata a sua produtividade, se atrapalha o seu trabalho em equipe. Já os ruídos de ordem inconsciente, aí a gente está falando da competição inconsciente, acontece mais ou menos assim. Você já viu uma roda de amigos em que um rapaz conta uma piada, aí o outro quer contar uma melhor do que a primeira? E aí eles ficam ali disputando quem é o mais engraçado? Acontece ou não acontece? Isso é competição inconsciente. Dizem que as mulheres não se vestem para atrair outros homens, os homens, né? Elas se vestem para provocar outras mulheres, não é isso? Competição inconsciente. Ok? O som do carro, às vezes você vê na balada o sujeito aumentando o volume do rádio do carro, competição inconsciente. Você já deve ter dirigido na autoestrada e aí de repente alguém dá a seta para te ultrapassar. A tendência natural é a gente apertar o pé para não deixar o cara passar com facilidade. Isso é competição inconsciente, tá? A transferência inconsciente é quando eu coloco no outro características que eu não gosto em mim mesmo. Então é mais ou menos esse discurso que você está ouvindo na televisão. É golpe! Isso que eles estão fazendo é um golpe! Aí se você for analisar direitinho, você vai ver que quem está dando golpe é quem está na cadeira, né? Está desrespeitando a Constituição. Mas o que ela está fazendo? Transferindo a responsabilidade dos erros dela para outra pessoa. Transferência inconsciente. E o outro ruído inconsciente é a projeção inconsciente. Projeção inconsciente acontece quando é mais ou menos assim. O Alex e eu trabalhamos no mesmo setor. E aí eu chego lá um dia e está tudo bagunçado. Aí eu falo assim, mas não é possível que o Alex não viu isso daqui? Ele deveria ter visto. Ah, mas só pode ter sido o Alex que fez isso. Porque eu não deixaria a coisa desse jeito. Não, mas é verdade, não. É só o Alex que faz esse tipo de cagada. Na verdade, o Alex estava de folga no dia anterior, ele nem estava sabendo. Mas o que eu fiz?
eu projetei nele o que eu faria no lugar dele. Tanto o estereótipo quanto o ruído mental são coisas perigosas que às vezes a gente não fica nem sabendo. Só que avalie aí na sua condição. Será que, às vezes, lidar com as diferenças não é uma dificuldade para você por conta desses dois problemas? Quem de nós nunca sentiu um pouquinho de egocentrismo? Quem de nós nunca tendeu a distorcer um pouquinho as coisas para levar uma vantagem? É muito comum de acontecer. Porque a gente agora precisa tomar cuidado para que isso não nos atrapalhe de produzir. Então, a partir de agora, se você me permite, eu quero começar a destacar alguns pontos importantes para a gente começar efetivamente a lidar com as diferenças. Bom? Então preste atenção nesse vídeo. Ó. Percebeu? Um grupo de executivos japoneses no elevador, e aí aquele som de pum. É claro que a mensagem do vídeo é que às vezes o defeito não está no outro, né? Às vezes o defeito está na gente. Então vamos começar, a partir de agora, a descobrir o que eu preciso fazer para lidar com as diferenças. Então, se você quer anotar, primeira medida: para lidar bem com as diferenças, eu preciso entender o outro. Entender o outro. Isso é muito importante e agora eu vou pedir bastante atenção para você. Entender o outro passa pelo processo de escutar o ponto de vista do outro. E escutar não significa concordar. Às vezes a gente fala assim: não, mas eu não vou escutar esse cara não, porque ele é corintiano. Bom, mas não quer dizer que você não pode ver o ponto de vista dele. O fato de escutar não quer dizer que ele vai te convencer. Então, para entender o outro, é importante que a gente comece a escutar mais e falar menos. Fernando Pessoa tem uma frase, é muito interessante. Ele diz assim: olha, o homem é produzido por um conjunto complexo de circunstâncias, começando pelas hereditárias, passando pelas do ambiente e acabam em episódios mínimos de sorte. Ora, se o homem é feito de um conjunto complexo de circunstâncias, não é com o estereótipo que eu vou entender o Alex, não é com o ruído mental que eu vou entender o Francisco. Para isso eu preciso dar um passo atrás e me dispor a ouvir o que o outro está falando. E para fazer isso, a única forma é o que eu chamo de escutar como os chineses. Os caracteres chineses para o ato de escutar incluem o ouvido, os olhos, o cérebro e o coração. Então, se você começar a escutar como os chineses, você vai ouvir atentamente aquilo que está sendo dito, mas também vai observar as reações dos outros. Você vai dar atenção total, vai perguntar, vai incentivar o outro a continuar falando, com o objetivo de entender o teu ponto de vista. Eu não quero discordar de você, bater boca. Eu quero entender você. E se você escutar com o coração, você vai começar a demonstrar empatia. A empatia já foi chamada de a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu gosto de usar um termo um pouquinho diferente. Eu gosto de dizer que a empatia é a capacidade de tomar a mesma perspectiva do outro. Se você já estudou um pouquinho de desenho artístico, você sabe que existe a linha do horizonte, não é isso? E tem aquele ponto de fuga, né? Onde a gente vai se posicionar numa linha que a gente vai pegar a mesma perspectiva do artista. Se você, ao observar um quadro, conseguir encontrar o ponto de fuga, você vai ter a mesma impressão daquela paisagem que o artista teve quando fez o desenho pela primeira vez. Então, encare ou entenda a empatia como a tomada de perspectiva. Espera aí, o que faz essa pessoa pensar desse jeito? Por que ele tem esse pensamento? Qual que é a bagagem que ele tem? Quais são os problemas que ele enfrenta que faz com que ele entenda as coisas dessa maneira? Se eu tiver a capacidade de fazer essas perguntas para mim, eu vou ser um ouvinte melhor e, como consequência, eu vou passar a entender mais os outros.
Sabe o que você ganha entendendo os outros? Você se torna uma pessoa mais tolerante. Você se torna uma pessoa mais madura. Ok? Podemos passar para a segunda medida? A medida número 2 é respeitar os outros. Não basta entender, basta respeitar. Você já deve ter ouvido falar dos conflitos de geração, ou conflitos de gerações no ambiente de trabalho. Sim ou não? Sim ou não? O que é o conflito de geração? Acredita-se que pessoas que nasceram em determinadas épocas, por se guiarem por valores diferentes, vão ter dificuldade de conviver um com o outro. E aí, por essa diferença de visão, acaba existindo um choque dentro do ambiente de trabalho. Então preste atenção nessa pessoa que eu trouxe para falar contigo, e depois a gente vai dar sequência nesse assunto, tá? Ficou claro? Quando se fala de conflitos de gerações, é importante a gente entender que cada um tem uma característica diferente. Mas se eu colocar para mim que é importante respeitar o ponto de vista do outro, as diferenças tendem a diminuir. Eu nunca tive problema com isso, eu sou geração Y. Eu nunca tive problema em me relacionar com ninguém de nenhuma faixa etária, de nenhuma outra geração. Tudo porque eu entendi que é importante ter respeito. Quando ele fala aqui que é importante voltar os princípios de por favor, obrigado, com licença, sim senhor, abrir a porta para as mulheres, dar passagem para os outros, isso é educação, é básico. Então o jovem precisa aprender a viver um pouquinho, né, a parte boa daquilo que os mais velhos já sabem, que é o que a gente chama de etiqueta social. Às vezes é só isso, né? Só os bons costumes, né, de educação, normas de conduta que vão nos ajudar a ter um relacionamento mais tranquilo. Agora você que é mais velho, olha aqui, olha. Eu vou ler cada uma dessas frases aqui para você. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade, não tem o menor respeito pelos mais velhos. Não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais. Segundo, não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, horrível. Terceiro, nosso mundo atingiu um ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os pais. O fim do mundo não pode estar longe. Essa juventude está estragada. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Jamais serão como os jovens de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Então você olha ali e fala, isso aí saiu do jornal de ontem. A primeira foi dita por Sócrates, 450 a.C., a segunda por Hesíodo, 750 a.C., a terceira por um sacerdote egípcio, 2000 a.C., e essa daqui data de 6.000 a.C., estava escrito em uma tabuinha de argila. Então, pare de reclamar dos colegas mais jovens. Jovem é sempre jovem. E tem coisa que só o tempo traz. A juventude sempre teve, né, os seus contratempos. Então, ao passo que o mais jovem precisa aprender a respeitar o mais velho precisa aprender a respeitar o tempo do jovem. Tem coisa que é só a idade que vai trazer. Eu trabalhei, como você sabe, numa instituição, o Senac, São Paulo, e tinha lá um bibliotecário que certa vez disse assim: tem gente que o mundo precisa engolir e vomitar várias vezes até a pessoa aprender. Forte, né? Esquisito escutar, né? Tem gente que o mundo precisa engolir e vomitar várias vezes até o sujeito aprender. Tem gente que é assim. Isso demanda paciência. Só que você só vai conseguir lidar com essa diferença se você respeitar os outros. Tranquilo? Então vamos avançar. Medida número 13. Não tenha opiniões sobre os outros. Sabe como assim? É isso mesmo. Próxima vez que chegar alguém e falar assim: o que você acha do fulano? Ora, não tenho opinião nenhuma sobre ele, sobre o trabalho.
Você vai ver que isso vai te liberar uma energia mental fora do comum. Só o fato de você não ter que ficar pensando o que você acha do Beltrano, o que você acha do Ciclano, isso já vai te liberar a mente, você vai ficar muito menos estressado. Eu sei que às vezes a gente fala sobre não ter opiniões sobre os outros, você até fala assim, mas eu não tenho. Mas tem alguns relacionamentos que a gente tem que ter. Só que olha que interessante, um relacionamento importante é aquele que é marcado pela interdependência, ele é singular, ele é insubstituível e existe um nível de autorrevelação. É isso que torna o relacionamento importante. Então vamos pegar aí um relacionamento entre pais e filhos. É um relacionamento importante? Sim. Existe uma relação de interdependência, o filho depende do pai, o pai e a mãe também dependem do filho. Existe uma relação de singularidade, pai e mãe a gente só tem um, não é isso? E filho também não se substitui. Existe aí uma relação de insubstitutibilidade? Sim, quem já perdeu a mãe, quem já perdeu algum parente, sabe que não dá para trocar, para colocar alguém para substituir. E também existe uma relação de revelação. Tem coisas que você sabe sobre os seus pais que ninguém mais sabe. Tem coisa que os seus pais sabem sobre você que ninguém mais sabe. Então, um relacionamento importante, ele tem essas 4 coisas. Nossa, eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar. Se não tem essas 4 coisas, o relacionamento não é importante. Ou seja, a outra pessoa não faz diferença nenhuma para você. Não é alguém com quem você convive. Então por que você tem que ter opinião sobre o cara? Por que você tem que dar palpite sobre a vida do cara, se ele não importa para você? Agora, se o teu namorado está lá no Instagram, uma fotinha toda leve, foto, aí você tem que ficar preocupado. Seu relacionamento é importante. Se não é, não se preocupe. Existem mais relacionamentos que não são importantes do que os que de fato são. Então pare de ter opiniões sobre os outros. Ou você viu o que o fulano fez? Não vi. Não, mas o que você acha? Não tem que achar. Estou focado, estou pensando em outra coisa. É claro que figuras públicas, quando o sujeito se candidata, por exemplo, a vereador, esse cara está lhe dando o direito de opinar na conduta dele. Uma medida lá, uma lei, um projeto de lei que ele tenta implementar pode afetar a sua vida. Então sobre esse cara você tem que ter opinião, porque ele lá pode modificar o teu modo de viver. Agora, se o relacionamento não é importante para você, não esquente a cabeça com o fulano. Em outras palavras, ele não fede nem cheira. Para que você vai gastar o seu tempo preocupando nessa pessoa? O bonito de tudo isso é que quando as opiniões acabam, também acaba a fofoca, acabam as críticas, acaba a panelinha. Olha lá, quer ver? Acaba a picuinha, acabam as ofensas, que você não vai ter o que falar sobre os outros. Isso aqui faz diferença no dia a dia ou não? Seria ótimo se as pessoas não tivessem opiniões sobre quem não tem importância para elas. Olha quanta coisa a gente ia eliminar. Às vezes uma pessoa nos incomoda tanto que a gente começa a armar um esquema para prejudicar essa pessoa. Só que no final das contas, quem sai prejudicado é a gente. Esse relacionamento muitas vezes não é nem importante. Não é uma pessoa que você leva para dentro de casa. Não se preocupe. Cuidado em ter opiniões com os outros. E agora a medida número 4. A medida número 4 é reconhecer que ninguém deve nada para ninguém. Ninguém deve nada a ninguém. Olha que bonito. A gente só deve alguma coisa para alguém quando existe uma promessa verbal ou escrita. Escuta com carinho. Se ninguém te fez uma promessa verbal ou escrita de que iria
preencher a sua expectativa, essa pessoa não te deve nada. Ninguém deve nada para ninguém. Agora, é claro, você tem um nível de expectativa que você almeja que seja alcançado. Só que essa é uma expectativa sua. Se o outro não alcança, você não tem o direito de cobrar dele uma medida ou uma coisa que ele não te prometeu. Falando assim parece óbvio demais, né? Mas no dia a dia, a gente fica esperando a perfeição, a aprovação e o ideal. A gente espera a perfeição dos outros. Não, fulano não podia ter feito isso. Onde você viu? Por outro lado, os outros também tendem a esperar que a gente seja certinho, né? Então lembre-se, ninguém deve nada para ninguém. Você não deve ser perfeito e também não pode esperar que o outro seja perfeito contigo. Tranquilo? Também não espere a aprovação de todos. Tem gente que não vai gostar de você. Tem um ditado famoso qualquer: nem mesmo Cristo agradou a todos. Não vai ser você que vai agradar. Então não espere a aprovação dos outros. E detalhe, não associe a sua realização pessoal, a sua felicidade com a aprovação dos outros, tá? Você pode ter todo o sucesso do mundo. Aí você chega lá na sua casa e a sua mãe não te reconhece. Não espere ser aprovado por todos. Não associe a sua felicidade e realização à aprovação dos outros. Pode ser que nunca venha. E também não espere o ideal. A gente tem que aprender a se contentar com o real. Nem sempre aquilo que deveria ser é o que de fato é. Não, mas o meu namorado deveria ser mais compreensivo. Mas não é. É o ideal. Não, o meu supervisor, ele deveria ser mais companheiro da gente aqui, está perto, mas não está. Então isso aqui é vida que você reclame. Então, por favor, não espere a perfeição dos outros, a aprovação de todos e o ideal. Se você esperar, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar, porque ninguém deve nada para ninguém. Tem pessoas que têm a facilidade, né, de fazer isso daqui. Então estão mais perto do ideal, estão mais próximos, né, de agradar todo mundo. Mas não é todo mundo, né? Não são todas as pessoas que têm essa capacidade. Tranquilo até aí? Então vamos lembrar? Entenda os outros. Respeite os outros. Lembre-se também que você, além de entender e respeitar, você não precisa ter opinião sobre ninguém. E o mais importante de tudo, reconheça que ninguém te deve nada. E você também não deve para eles. O fulano ficou chateado comigo, mas você prometeu alguma coisa? Não, então relaxa. Fica preocupado não. É ele que não assistiu a palestra sobre lidar com as diferenças. A partir de agora você já sabe. Sabe, tá legal, tá gostoso, mas e aí? O que eu ganho lidando com as diferenças? Bom, você consegue gerar mais sinergia. Sinergia não é uma palavra nova. Se você digitar no Google, vai ter lá mais de 3 milhões de resultados. Se você digitar sinergia empresarial, vai ter lá mais de 1.530.000 resultados. É que às vezes é uma palavra que não está no nosso cotidiano. Então, se você entender o que é sinergia, você vai ver por que é importante lidar com as diferenças. Na condição de sinergia, existe um alinhamento de visões. Aquela visão que é diferente passa a ser ímpar, única. Ou, vamos dizer assim, a mesma. Ímpar e única não. Aquela visão que é diferente passa a ser a mesma. Aqui no primeiro quadro, eu estou enxergando o saxofonista. Você pode estar enxergando aqui no segundo uma dama. Nós dois juntos temos que ter a capacidade de enxergar tanto o saxofonista quanto a dama. É isso que é sinergia. É quando tanto você como eu consegue olhar para a mesma coisa e enxergar a mesma coisa.
Então, se você quer uma definição, a sinergia é o resultado de um esforço simultâneo, impulsionado por uma visão compartilhada. Sinergia é o resultado de um esforço simultâneo, impulsionado por uma visão compartilhada. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu não sei lidar com as diferenças que tem dentro da minha equipe, eu vou conseguir trabalhar em sinergia? Não. E sabe por que eu não vou conseguir? Porque vai haver uma diferença de visão. A visão nunca vai ser compartilhada. Então note que a condição de sinergia ela é de extrema importância para a gente conseguir sucesso em qualquer situação, tá? Não sei se você conhece, mas no início da década de 90, uma banda de rock alternativo chamada Nirvana. Quem já ouviu falar? Legal? E um belo dia, isso aí é o final de 88, 89, comecinho de 89, Nirvana era uma banda desconhecida, uma banda assim local. E aí eles estavam no apartamento de uma das namoradas dos rapazes lá, e aí a moça, depois de dar os amassos lá no vocalista, que era o Kurt Cobain, ela escreveu assim uma frase na parede, dizendo assim: o Kurt cheira a espírito jovem. Espírito jovem era um desodorante, tipo um avanço, daquela época. E aí ele achou aquilo muito interessante, porque espírito jovem era bonito, né? E ele resolveu escrever uma música com esse tema. A música é Smells Like Teen Spirit. E aí ele colocou na cabeça que queria gravar essa música já no próximo disco. E aí ele passou lá dentro da música, a partitura para os colegas, e eles estavam tentando fazer, mas a música não era boa. Então a coisa estava mais ou menos assim, ó. Então quando você começa a trabalhar com uma visão compartilhada, lidando bem com as diferenças, o resultado aparece. Só para você ter uma ideia, o Nirvana, no último disco, eles tinham vendido 35 mil cópias. Aí eles lançaram esse disco aqui, que é o que tem essa faixa, que você ouviu, em setembro de 91. Eles venderam mais de 50 mil cópias por semana. Até chegar no final do ano, né, em janeiro de 92, eles já tinham desbancado o rei do pop, da Billboard 200. Aí olha lá que bonito. Eles foram eleitos a banda número 3 do século, perdendo só para os Beatles e para os Rolling Stones. Essa música que você ouviu ficou conhecida como o hino da geração X, os jovens daquela época, e também rendeu mais de 50 milhões de dólares até o final da banda. Tudo porque eles conseguiram lidar com as diferenças. Então, quando você trabalha numa condição de sinergia, o seu setor produz mais, os resultados aparecem para todo mundo. Agora, se eu fico só preocupado com o meu umbigo, com o que eu acho que é certo, e apontando as dificuldades, as deficiências dos outros, aí eu não vou conseguir produzir. Então, para a gente gerar sinergia, a gente tem que lembrar de duas coisas. Ó. É preciso haver eficiência coletiva e eficácia individual. A eficácia é a capacidade de fazer o que precisa ser feito. A eficiência é a capacidade de fazer bem feito. Então todo mundo tem que estar preocupado com a eficiência. Individualmente você tem que se preocupar com a eficácia. Então a coisa acontece mais ou menos assim. Se você faz o que precisa e a sua equipe se preocupa em fazer bem feito, vocês trabalham numa condição de sinergia. Okay? Se você não é tão bom, está faltando eficácia da sua parte, mas a equipe é muito boa, existe um quadro de paternalismo. Não tem colega que é assim, o cara não é uma Brastemp, mas o setor vai trabalhando todo mundo junto, a falha do cara não aparece, mas ele não é bom. Agora, se existe eficácia individual, mas o setor como um todo é ruim, está faltando eficiência coletiva, a gente tem um quadro de individualismo. O cara é bom sozinho. Quando você coloca ele numa equipe, ele não consegue produzir. Quer um exemplo? Neymar na seleção brasileira. Ele é muito bom sozinho, pois ele lá junto com os outros
Acabou. Já no Barcelona tem sinergia, todo mundo é bom. Agora, se não tem nenhuma coisa nem outra, a gente está num estado de caos. O caos é a soma da incerteza, da velocidade e da complexidade. Então, quando você estiver lá no cafezinho e alguém dizer assim: nossa, mas está um caos isso aqui hoje, é porque está faltando eficácia e eficiência. Tranquilo, gente? Então a gente tem que lidar com as diferenças para poder trabalhar numa condição de sinergia. Se eu não lidar com as diferenças, eu não consigo ter sinergia. Logo, meu trabalho não aparece, meu setor não produz. Uma rápida revisão. Para lidar com as diferenças, é importante entender o ponto de vista do outro, é importante respeitá-los, é importante não ter opinião sobre eles, e é importante também reconhecer que ninguém deve nada para você, nem você deve para os outros, a não ser que houve uma promessa verbal com escrita. Tranquilo? Agora aqui fica a sugestão do final de semana. Ó. A Guerra dos Roses, no filme de 89, mostra a importância de lidar com as diferenças. Neste filme aqui, Os Últimos Passos de um Homem, a Susan Sarandon, ela faz o papel de uma freira que ela vai acompanhar o Champagne, que está no corredor da morte, um assassino. E aí, como as coisas não podem ser fáceis, um se apaixona pelo outro. Então isso aqui é muito interessante para você ver como lidar com as diferenças é possível, mesmo que ela seja uma diferença muito gritante. Nesse filme aqui, Os Estagiários, os dois, eles são vendedores, já mais velhos, que acabam caindo de paraquedas lá no Google, no meio de jovens. É uma ótima lição sobre conflitos de gerações. E nesse aqui, 007 Operação Skyfall, o James Bond, ele é um profissional de uma geração diferente, tem que se adaptar com profissionais mais jovens. Então aqui é para o jovem e aqui é para você que é mais velho. Tranquilo? Uma vez que você aprende a lidar com as diferenças, o resultado é um só. Você se torna mais tolerante, você se torna uma pessoa mais agradável e vai ser melhor de conviver e trabalhar com você. Lembre-se, nós não somos nem melhores nem piores que ninguém, somos apenas únicos. Então valorize essa sua exclusividade. Demonstre para os outros que vale a pena conviver com você, que você é uma pessoa respeitosa, uma pessoa tolerante, uma pessoa que se policia, se automonitora para não fazer fofoca nem picuinha, não ter opinião sobre os outros, e vamos resgatar aquele bom costume de dizer por favor, obrigado, ser gentil, cortês nas nossas relações. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem e vai, com certeza, lidar bem com as diferenças. Muito obrigado, uma boa semana, a gente se vê daqui a 15 dias.